Atos 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. O termo testemunha aqui, no grego, é mártir. Mártir, no português. Aí eu fico vendo um evangelho dos ursinhos carinhosos sendo pregado hoje, irmão. Um evangelho da facilidade. Evangelho não é facilidade. Evangelho é felicidade, irmãos. É diferente. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula, né, da nossa revista de adulto. A lição de hoje é a lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Lembrando que a intenção dessa aula não é ler tópico por tópico e explicar, mas sim entendermos o texto e o contexto, né? Que dá base para essa lição. Creio que quando nós entendemos bem o texto que dá base para a lição, a gente consegue compreender melhor a lição e, no caso de quem é professor, passar melhor essa lição. Então, a nossa intenção aqui é ajudar os irmãos a entenderem melhor a lição, as lições, né? E no caso de quem é professor, dar um norte, uma ajuda, né? Um auxílio para que venha preparar a sua aula da melhor maneira possível, para que seus alunos venham ser também beneficiados com a sua aula. Então, a nossa intenção aqui é abordar propriamente o texto, né, que dá base para a lição e entender ele melhor. Uma vez que a gente entende o texto, é meio caminho andado para entendermos de fato a lição. Então, espero que você goste, espero que essa aula venha te ajudar e venho lhe pedir que, por gentileza, você se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilha aí, manda para os grupos da igreja, para os irmãos, compartilha nas suas redes sociais. Eu vou ficar muito grato. Que Deus abençoe sua vida e vamos a mais uma aula. Então, meus irmãos, vamos a mais uma aula. Hoje estudaremos a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Estou com a minha revista aqui na mão. Bom, irmãos, essa revista que nós estamos estudando, como os irmãos já sabem, é sobre a igreja de Jerusalém, né? Essa igreja que continua sendo modelo para nós, né? Na primeira lição, nós vimos a igreja que nasceu no Pentecostes. É importante entendermos que nascer no Pentecostes tem a ver com a era da igreja. No Pentecostes inaugurou a era da igreja. Ali a igreja foi revestida de poder, naquele evento glorioso de Pentecostes, e ali a igreja foi capacitada para poder crescer, para poder expandir, né? É importante nós lembrarmos disso. A igreja começou quando Jesus começou chamando seus primeiros discípulos, né? Formando apóstolos, né? Que vieram a ser a liderança da igreja no primeiro momento, né? E no Pentecostes foi inaugurada no sentido de que a igreja começou a era da igreja. Por isso que nasceu no dia de Pentecostes, é nesse sentido. A lição de número 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição de número 3, que foi a outra lição, a última que estudamos, é uma igreja fiel à pregação do evangelho, ou seja, mais um item, né, de exemplo, de modelo para nós. Né? Uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja que perseverava no ensino, na doutrina, na sã doutrina, né? Então, são modelos para nós. E hoje nós vamos para a lição de número 4, que é uma igreja cheia do Espírito Santo, que é um outro detalhe importante, né, que a gente precisa olhar como modelo para nós, né? A igreja de Jerusalém era uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, dando seguimento aqui à nossa lição, vamos para o texto áureo, que está em Atos 4, versículo 31, que diz: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Como eu disse, já está aqui, né? Atos 4, 31.
A nossa verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Essa é a nossa verdade prática. Então, nós vamos ler o texto bíblico em classe, que é o texto que dá base para essa lição de número 4, que está em Atos 4, versículo 24 ao 31. É importante você estar com sua Bíblia ou com sua revista na mão. Eu estou aqui com a minha e vou ler aqui. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes, a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, irmãos, aqui nós temos o texto, né, que dá base para a nossa lição. E agora, como a gente tem feito nas demais aulas, vamos analisar o contexto da leitura bíblica em classe. Como eu costumo dizer, disse na outra aula e vou repetir, porque a repetição ela é didática, é de suma importância tanto o aluno, principalmente o professor de uma EBD, conhecer bem o contexto do texto que está dando base para a lição. Porque quando a gente tem essa compreensão, a gente consegue entender melhor a lição e, no caso de quem é professor, consegue passar melhor essa lição. O contexto aqui vamos lembrar, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Acontece aquele evento glorioso, eles são cheios do Espírito Santo e a igreja ali é revestida de poder. Logo no dia de Pentecostes, seguido, né, a esse acontecimento, Pedro, ao ver que muitos que estavam ali vendo pensaram até que os crentes ali reunidos estavam embriagados com vinho, ele vai começar a mensagem dele, a pregação dele. O primeiro sermão de Pedro. Depois, a gente vai ver que quase 3.000 almas, aproximadamente, aceitaram a palavra, se converteram a Cristo. Então a gente já vê logo imediatamente o poder do Espírito, esse poder de expansão que o Espírito dá à igreja, esse poder de crescimento que o Espírito Santo dá à igreja. E logo seguido desse evento, em Atos 3, que foi a base da lição passada, acontece o segundo sermão de Pedro, aonde teve como porta aberta para esse sermão a cura daquele coxo. Os irmãos vão lembrar bem, na lição anterior, que a cura daquele coxo, quando Pedro e João estão indo às 3 horas da tarde, a hora nona, né, para a oração no templo, era um momento que, era uma hora, melhor dizendo, que geralmente eles iam para o templo, os judeus, né, iam para o templo para orar e simultaneamente tinha sacrifícios lá também. Então o número
de pessoas nesse horário era muito grande, principalmente passando pela principal porta, a Porta Formosa. Nós vimos isso aqui na lição passada. Então, irmãos, o que acontece? Naquele dia, Deus, através de Pedro e João, opera aquela maravilha, aquele milagre com aquele coxo que tinha aquele problema nos seus pés, no tornozelo de nascença. A partir dali, quando todo o povo, porque os irmãos vão lembrar que o texto diz que o homem saltou, ele deu um salto, ele estava curado e ele se apegou a Pedro e João e entrou no templo com eles. Ao entrar no templo, aquele homem estava mendigando ali todos os dias, né, mais de 40 anos, como aqui no capítulo 4 de Atos a gente vai ver que está lá. E todo mundo conhecia ele, então, por isso, todo dia ali, durante anos, mendigando, quando olha aquele mendigo com um problema físico que o possibilitava caminhar, muito provavelmente por isso até que ele mendigava, sem poder trabalhar. Agora ele andando, quer dizer, o povo ficou pasmado, ficaram assim, sem entender, né? Como é que pode isso? E aí Pedro vai pegar essa brecha para dizer, olha, esse milagre não foi por nossa causa. Quem operou foi Jesus, foi pelo nome de Jesus, porque ele creu no nome de Jesus. E ali Pedro vai começar o seu segundo discurso. E aí a gente vai começar caminhando para contextualizar esse texto da leitura bíblica em classe que nós acabamos de ler aqui. Eu vou pegar aqui minha Bíblia, a tradução é King James atualizada, e eu vou ler aqui alguns trechos com os irmãos. Quem tiver com sua Bíblia aí, pode abrir também para acompanhar. Então, essa aqui é a sequência. Dia de Pentecostes, eles estão revestidos de poder. Pedro prega o seu primeiro sermão, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. No capítulo 3, a gente vai ver a cura desse coxo na Porta Formosa. Seguido a esse milagre, a pregação de Pedro. E aí a pregação de Pedro começa do capítulo 3, do versículo 12, e vai até o versículo 26, que é o último versículo do capítulo 3. Aí a gente entra no capítulo 4. Aí olha o que diz o capítulo 4, a partir do versículo 1. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. Olha que maravilha. Lá em Atos 2, 41, né, se não me falha a memória, quase 3.000 se converteram. Agora, ó, próximo de 5.000. Então a gente já está falando aí, ó, de quase 8.000, ou 8.000, ou quem sabe até um pouco mais, de novos crentes na igreja. Aí o versículo 5 continua, do capítulo 4 de Atos. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Aí o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, assim, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Irmãos, olha isso aqui. Pedro dá diquina neles. Eles estão sendo interrogados. Aí, olha o que Pedro diz. Vocês estão pasmados acerca disso aí que aconteceu? Esse milagre que aconteceu com esse homem que era coxo? Quem curou foi Jesus. É, aquele mesmo que vocês crucificaram. É, ele ressuscitou dos mortos. Vocês o condenaram e o crucificaram, mas ele continua vivo e operando milagre. Pedro está declarando aqui, a morte não venceu ele. E como dono da vida, ele continua dando vida àqueles que se rendem a ele. E glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. Olha o versículo 13, vamos dar um salto. Capítulo 4 de Atos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Irmãos, esse versículo 13 aqui é impressionante. Eu vou repetir ele, ó. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Eram homens simples. Eram homens que tinham uma fala simples. Eles falavam de forma simples. Mas olha que interessante. A forma com que eles falavam de Jesus, a autoridade e a propriedade para falar de Jesus, assustaram eles. Por quê? Porque para falar daquele jeito de Jesus, só tendo andado com ele. E o texto diz isso. E tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Sabe o que eu aprendo com esse versículo aqui? Que só tem autoridade para falar de Jesus quem anda com ele, quem conhece ele, quem tem intimidade com ele. E quando nós temos intimidade com Jesus e passamos a ter credibilidade, autoridade, melhor dizendo, né, para falar de Jesus, todos que nos escutarem vão notar: esse aí é servo de Deus. Essa aí é uma serva de Deus. Conhece do que está falando, conhece de quem está falando. Então, irmãos, precisamos cada vez mais conhecer de Deus, conhecer do Senhor. E qual é a forma de conhecermos o Senhor? Aqui, ó. Através da palavra. Não tem outro meio, não, irmão. Aqui, ó. É palavra e joelho no chão. É a forma de conhecer e ter intimidade com o Senhor. Continuando, versículo 14. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé, que fora curado? Nada podiam alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si. Ou seja, tiraram eles do sinédrio para poder resolver, sem eles saberem o que eles iriam fazer. Porque diante a um milagre enorme daquele, é importante dizer, irmãos, que os religiosos, os sacerdotes, eles tinham inveja de Jesus. Por isso que eu digo que o invejoso, ele tem características de saduceu, de fariseu na vida dele. Porque o que eles tinham de Jesus era inveja. Eles olhavam Jesus como concorrência. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E aqui, diante de um milagre desse, que Deus realizou através de dois homens simples e que falavam de Jesus com autoridade, então, irmãos, o ciúme, a inveja que eles tinham de Jesus permaneciam. E era também depositado em cima de quem? Dos seguidores de Jesus, dos cristãos, dos apóstolos aqui, propriamente dito, que eram a liderança da igreja e os pregadores na igreja aqui no seu início, aqui em Jerusalém. Por pura inveja, irmão. Então agora eles estão pensando, o que a gente vai fazer? Porque não tem como negar esse homem, anos mendigando com esse problema, que ele nasceu com esse problema,
E agora ele está curado, a gente está vendo. Como negar isso? A gente tem que resolver isso. Aí o texto continuou, versículo 15. Argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles, foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Eles não tinham como negar. Olha o versículo 17. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, olha a preocupação deles. É que o testemunho do milagre que foi operado naquele homem não se espalhassem. Eles não queriam isso. Então, ao versículo 17. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los. Olha isso. Exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. Olha o versículo 18. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem, tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhe: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que se operava aquela cura milagrosa, ou seja, o coxo, tinha mais de 40 anos. Se ele tinha mais de 40 anos e ele tinha aquele problema desde nascença, é mais de 40 anos com um problema. Então, olha a sequência, olha o contexto desse texto que dá base para a lição. Pedro aproveita a oportunidade, prega a palavra, fala de Jesus. Quase 5.000 pessoas se convertem. Quando eles viram toda a situação, vamos prender, vamos tentar ameaçar, vamos frear isso aí. Porque se isso se espalhar, vai complicar para a gente. Essa era a ideia daqui dos sacerdotes, dos saduceus. Essa era a ideia deles. Então, a partir daqui entra, né, o texto que nós lemos de início, que é o texto da lição, né, que dá base para a lição. Então, continuando aqui, pontos importantes, como a gente sempre faz, a serem abordados. Capitão do templo, incômodo dos saduceus. O capitão do templo está aqui no versículo 1. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. O capitão dos guardas do templo era alguém que chefiava a guarda, que comandava ali os soldados para que se mantivesse a ordem, né? Para se fizesse a guarda do templo. Matthew Henry diz que possivelmente pode ser que esse capitão possa até ser um romano, né? Um oficial romano comandando soldados ali na Torre Antônia, né? E o incômodo dos saduceus. Os saduceus, a mensagem de Pedro, isso que eu queria frisar com os irmãos, ela desmoraliza, olha só, o milagre operado na vida daquele homem, somado com a pregação de Pedro, desmoraliza a ideia dos saduceus. Porque os saduceus, eles não eram maioria no Sinédrio. Comparado aos fariseus, os saduceus eram uma seita menor. Entretanto, a influência deles era muito grande. Por quê? Porque os saduceus, eles tinham amizade com Roma. Eles eram aliados a Roma. Tanto que a classe sacerdotal dos dias de Jesus eram os saduceus. E os sacerdotes nos dias de Jesus estava corrompido. Não observava mais a questão do sacerdócio araônico. Estava corrompido, tinha virado cargo político. Roma botava e tirava quem queria. Tanto que era um sumo sacerdote. No dia de Jesus eram dois, Anás e Caifás. Sogro e genro. Então, eles tinham benefícios de Roma. E, ao contrário dos fariseus, eles, na sua grande maioria, né,
eram de classe social abastada, tinham amizade com Roma, e, ao contrário dos fariseus, como eu ia dizendo, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, Jesus cura aquele homem de um problema de nascença. Logo depois da cura, essa cura abre porta para quê? Para que Pedro pregasse sobre Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Sobre a ressurreição que vem através de Jesus. Porque, irmãos, Jesus ressuscitou Lázaro? Ressuscitou. O filho da viúva de Naim, né? Ele ressuscitou. A filha de Jairo ressuscitou. Mas todos esses ressuscitaram e morreram de novo. E Jesus é o único que saiu da morte para nunca mais voltar para lá. Como Paulo vai dizer, ele é a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro. Jesus inaugurou uma nova modalidade de ressurreição. Que nova modalidade é essa, irmão Ed? De corpo glorificado. Ou seja, um corpo glorificado, onde a morte, a doença, nada pode alcançar. Corpo esse que teremos também. É uma promessa. Então, a ressurreição era pauta na mensagem de Pedro. Vinda de Jesus, que é o primeiro a vencer a morte. Então, meus irmãos, isso ia totalmente contra o que os saduceus ensinavam. Então, isso desmoralizava eles. Por isso que eles mandaram aqui, ó, e eles estavam muito perturbados. O termo perturbados aqui é diaponomenoi, que significa isso mesmo, perturbados, indignados. Eles não gostaram, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Ou seja, contra tudo que eles ensinavam. Então, por isso que no versículo 3 eles mandam prender Pedro e João. Porque a mensagem de Pedro e João estava refutando o que eles ensinavam, o que eles defendiam. Próximo aqui, um outro ponto. Uma palavra que germina mesmo em meio à perseguição. Olha o versículo 3 e 4 do capítulo 4 de Atos. Então, prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Ou seja, prenderam eles com raiva. Aí olha o versículo 4. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. A mensagem, esse segundo sermão de Pedro, é o que eu observo. Quando Jesus é o centro da mensagem, olha o resultado. Irmãos, a gente olha isso aqui, repito, a gente olha a mensagem de Pedro, não teve show de pirotecnia, não teve nada disso, não teve gritaria, não teve roda-roda, não teve movimento estranho nenhum. Teve Jesus. Uma mensagem bíblica precisa ter Jesus. Precisa ter Jesus. Sabe por quê, irmãos? É Jesus quem salva. A salvação vem por ele. Então Jesus é o suficiente. Na hora de pregar a palavra, irmão, é abrir o texto, ler o texto e pregar o texto. E detalhe, tendo apontamento em Jesus. Precisa ter uma aplicação para os dias de hoje, precisa passar pela cruz, pela salvação, pelo plano de redenção. E a mensagem dos apóstolos, de Pedro, aqui em questão, tinha isso. Olha o resultado, quantas pessoas são convertidas. É isso, irmãos. Então, uma palavra que germina mesmo em meio à perseguição. Os apóstolos aqui estavam sendo perseguidos. A gente está vendo o contexto das lições. Dessa aqui também. Eles foram jogados no cárcere. Eu acho interessante, o versículo 3 traz o relato que eles foram presos. Mas o versículo 4, o relato do resultado da mensagem deles. Eles foram presos, mas a mensagem que eles pregaram continuou dando fruto, dando resultado, irmãos. Continuou dando resultado. Então, a palavra que a igreja possui é uma palavra que dá vida eterna. Agora, é a igreja que dá vida eterna? Não, é Jesus. O nosso papel é ser anunciador
dessa vida eterna, que é Jesus. Continuando aqui, um outro ponto importante. A igreja avança mesmo sendo perseguida. Olha do versículo 16 ao 20. Argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso comprovado, o qual não temos como negar. Eles queriam alguma forma de negar, de abafar, de esconder o que Jesus fez através de Pedro e João. Eles estão aqui desesperados. Todavia, para que isso não se divulgue, olha a preocupação, que não se divulgue, ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem, tampouco ensinassem em o nome, essa tradução que eu tenho aqui, que em James atualizada diz, em o nome, com N maiúsculo, de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes, julgai vós mesmo, se é justo, diante de Deus, obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Irmãos, olha a coragem desses homens. Sabe o que dá essa coragem? O Espírito Santo. Mesmo diante a prisão, a maldade, a ameaça, eles não negaram a fé e não deixaram de pregar a palavra. Só uma igreja cheia do Espírito Santo, ela consegue ter essa ousadia. Só uma igreja cheia do Espírito Santo, ela consegue ter essa ousadia. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Perseguição nunca foi problema para a igreja. Nunca foi. O problema para a igreja sempre foi as heresias que começam dentro dela. Desde o começo foi assim. A gente pega, por exemplo, um grupo gnóstico chamado docetistas, lá no século II, século III, que negavam a humanidade de Jesus. Negavam que Jesus veio em carne. A gente tem também o marcionismo, entre o século II e século III também, que defendia a ideia de dois deuses, o Deus do Antigo Testamento, que é o criador de tudo e é um Deus mau, e o Deus do Novo Testamento, que é um Deus bonzinho. Eram heresias que se espalhavam pela igreja. No século IV, por exemplo, o arianismo, que negava a divindade de Jesus, negava que Jesus era Deus. No século II também, século III, século III, o sabelianismo, conhecido também como sabelianismo modal, uma ideia herética que foi difundida por um homem chamado Sabélio, por isso sabelianismo, que negava a Trindade, que ensinava que a Trindade era uma força, eram manifestações diferentes de Deus, que ora se manifestava como Pai, como Filho, como Espírito Santo, e isso é heresia. A Trindade são três pessoas e uma só substância. É um único Deus. Três pessoas, um único Deus. Então a Trindade não são manifestações diferentes de Deus, são três pessoas. E essas heresias quase devastaram com a igreja, porque foram problemas internos que aconteceram dentro da igreja, que deu trabalho para os pais da igreja para combater. Então, o problema, o perigo, a preocupação preocupante para a igreja são as heresias que nascem dentro da igreja, principalmente se não forem combatidas. Principalmente se não forem combatidas. Agora, perseguição, irmãos, isso nunca atrapalhou a igreja em nada. Isso nunca atrapalhou a igreja em nada. Muito pelo contrário, quanto mais perseguida, a igreja cresce. Aqui no contexto da igreja de Jerusalém, os apóstolos estavam sendo perseguidos e mais à frente todos os cristãos passariam a ser, primeiramente pelos judeus, onde líderes judaicos tinham permissão para invadir casas de crente, arrastar crente pela rua, igual cachorro. O próprio Paulo diz que consentiu na morte de Estevão. Depois, mais à frente, né, essa lição não vai abranger isso, mas mais à frente, por exemplo, os cristãos vão ter também a perseguição dos gregos. Os gregos, por exemplo, atacavam os crentes moralmente, acusando os crentes de praticar, por exemplo, a antropofagia, né? A antropofagia é a junção de duas palavras gregas, né? Antropo, que é homem, e fagia, comer. Ou seja, acusava os crentes de comer carne humana.
porque na ceia dizia beber do sangue e comer da carne de Cristo, sendo que nós fazemos isso de maneira simbólica. Acusavam os crentes de incesto, por exemplo, porque praticavam o ósculo santo, que é o beijo, mas se chamavam de irmãos, sendo que o beijo era na testa, irmãos. Os gregos acusavam os cristãos dessas coisas. Depois, mais à frente, vem também a perseguição romana, que é uma perseguição religiosa, porque os crentes não se dobravam aos deuses romanos e nem a César, que era considerado um deus, mas também política, porque os crentes só cresciam, irmão. E qual é o medo de todo grande império? Perder o seu poder, um outro grande império aparecer. E a igreja só crescia. Quanto mais perseguida, mais crescia. Nero mandava tocar fogo nos crentes, prender crentes em postes e botar fogo, começando a queimar lá do pé, devagarzinho. E há relatos que os crentes eram queimados vivos cantando. Quando o fogo chegava numa quantidade, assim, numa altura que a dor insuportável não tinha mais como cantar, o crente preso no poste seguinte continuava cantando da onde aquele crente parou. Eram mortos queimados cantando e a igreja crescia. Então, irmãos, perseguição, o crente não deve temer perseguição. A igreja não deve temer, muito pelo contrário, a perseguição faz a igreja crescer. O que a gente precisa se preocupar é com as heresias que surgem dentro da igreja. Isso sim pode ser devastador para a igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, irmão, ela não teme a perseguição. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela pode ser perseguida, mas não sucumbida. Então, continuando aqui, um outro ponto importante. O Espírito Santo capacita suportar sofrimento. Isso aqui é interessante. Olha o capítulo 1 de Atos. Atos 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. E ser-me-eis minha testemunha. O termo testemunha aqui, no grego, é mártis. Mártir, no português. O que Jesus está falando aqui é que o Espírito Santo iria capacitar eles a sofrerem e até mesmo perderem a vida em prol do Evangelho. Não é só testemunha no sentido de testemunhar o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, a sua morte, a sua ressurreição, não. Mas testemunha aqui no grego é Marte. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Em Atos 22, versículo 20, eu vou ler aqui, Atos 22, versículo 20. Paulo dizendo, ó, e mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu lá estava pessoalmente observando tudo. Tua testemunha, o termo testemunha desse versículo aqui, quando Paulo está se referindo a Estevão, né? Quando foi derramado o sangue dele, ou seja, quando ele foi morto, o termo testemunha desse versículo aqui é o mesmo do versículo 8, que é Marte. Aí a gente olha isso, pensa, irmãos, e lembra como os crentes no passado morreram. Já citei aqui sendo queimados, sendo jogados no Coliseu para ser comido pelas feras, irmão. Os romanos que se convertiam, ou seja, que se tornavam cristãos, se eles não se retratassem perante o Estado, perante Roma, eles eram considerados traidores e eram mortos decapitados. Decapitados. Quando eram crente romano. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu sem cabeça, irmãos. Antes ficou preso numa masmorra em prol do evangelho. João morreu exilado, irmãos, na ilha de Pátimo. Envelheceu, ficou doente, longe de casa, longe da família, longe da igreja, dos irmãos. Aí eu fico vendo um evangelho de ursinhos carinhosos sendo pregado hoje, irmão.
Um evangelho da facilidade. Evangelho não é facilidade. Evangelho é felicidade, irmãos. É diferente. É totalmente diferente. Pessoas buscando glória. Buscando glória entre os homens. Qual foi a glória de Paulo entre os homens? Morrer sem cabeça? De João. Morrer exilado? De Estevão, irmãos. As pedradas que ele levou. A nossa glória está em Deus, irmãos. Nós não somos daqui. O nosso tesouro está no céu. A gente não deve buscar glória entre os homens, ser honrado entre os homens. Não! Olhem para esses homens, pioneiros aí da fé cristã, que viveram no início da igreja. Os apóstolos que lançaram as bases doutrinárias que nós seguimos hoje. Como esses homens sofreram. E hoje o povo quer facilidade, quer fama, quer enriquecer, quer ficar famoso às custas do evangelho, irmão. Aonde Jesus, no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, diz que seríamos testemunha dele, ou seja, o Espírito Santo, além de dar crescimento à igreja, ele nos capacita a sofrer, irmão. Aguentar lambada, pancada e ficar de pé. É isso. É isso, irmãos. Então a gente tem que se atentar a isso, aos pormenores da Bíblia, o que a palavra de Deus ela nos ensina. Um outro ponto, uma igreja unida em oração. Olha o versículo 24 ao 31, que é a base da nossa lição, do 24 ao 31 do capítulo 4 de Atos. Pedro, né, e João, depois de serem libertos ali, né, pelos saduceus, pelos religiosos ali, eles vão procurar os irmãos para relatar o que aconteceu com eles. Quando eles acabam de relatar o que aconteceu, né, da ameaça que eles receberam por estar pregando o nome de Jesus, o texto diz: ao ouvirem esse relato, os irmãos, unânimes, elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso, Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Olha que pregação bonita, olha que oração bonita. Já começa exaltando Deus como Criador, o Criador de tudo. Que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo declaraste, porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Irmãos, essa aqui é a leitura da leitura bíblica em classe. Só que eu estou lendo, agora eu estou lendo na King James atualizado. Ao versículo 26, os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que, em teu poder e sabedoria, já havias predeterminado que aconteceria. Irmãos, até uma oração tem conteúdo bíblico. Olha a igreja de Jerusalém, irmãos, como eles oravam. Até na oração tem conteúdo bíblico, tem Bíblia na oração. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Irmãos, essa oração aqui é uma oração modelo para nós. Isso aqui é a diferença de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Quando ela ora, ela é unida nessa oração, tem o mesmo propósito. Não tem oração contrária. Joga a mão pesada, Senhor. Joga a mão pesada em cima deles. Tomara que aconteça isso ou aquilo. Não. A preocupação deles é o quê? Em que Deus venha continuar sustentando e que o próprio Senhor venha dar condição para que a palavra continue sendo pregada. Olha isso. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para proclamarem a tua palavra
com toda a intrepidez. Ou seja, a preocupação da igreja aqui é que a palavra deixe de ser pregada. Então, olha, diante a ameaça, olha o que eles estão pedindo, irmão. Não é me dá livramento, não. Senhor, nos capacita a continuar pregando, que esses homens continuem a pregar, que essas ameaças não atrapalhem. Olha a oração, irmãos. Aí continua o versículo 31. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Não teve ameaça, não teve prisão, não teve nada. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não teme a perseguição, porque ela sabe que a igreja tem dono. E é o dono da igreja que nos comissionou a pregar o nome dele. Logo, é ele quem nos dá condições para exercermos esse ministério universal da igreja, que é pregar o nome de Jesus, anunciar Jesus na terra. Então, continuando aqui. Conclusão. O Espírito Santo capacitou a igreja a crescer, a aguentar o sofrimento e não temer diante das dificuldades. Uma igreja cheia do Espírito Santo ora no mesmo propósito e tem dons espirituais. Eu espero, com essa aula, ter conseguido te ajudar a entender a lição e, para você, professor, a preparar a sua lição. Que Deus venha te abençoar e, mais uma vez, venho lhe pedir, se inscreva no nosso canal, né? Dá um like aí e que Deus abençoe a sua vida.